Olá, saudações, meu amigo e minha amiga, seja muito bem-vindo. Eu sou o professor Evandro Musi e hoje eu vim aqui ter um bate-papo bem interessante com você aí de casa, aqui no canal do Qualis Concursos. Você que ainda não é inscrito, clique aqui embaixo no botão inscreva-se, é claro, se você gostar do conteúdo. Nós trazemos aqui conteúdo quase que diariamente, de segunda a sexta-feira um conteúdo novo, para auxiliar você na sua preparação. Sabemos que você precisa de uma preparação diferenciada, sabemos que você precisa de um conhecimento aprofundado, principalmente para conquistar o seu cargo aí nessas carreiras que são tão sonhadas, tão almejadas como as carreiras fiscais, as carreiras de controle, que possuem uma remuneração bem interessante, não é? Que possuem uma atividade também super interessante, essa atividade de arrecadação, essa atividade de fiscalização. Então, sem dúvida nenhuma, nós sabemos que você precisa desse conteúdo diferenciado e para isso o Qualis Concursos está aqui. Nós temos diversos vídeos no canal para auxiliar você na sua preparação. Então, clique aí no botão inscreva-se, clique no sininho para receber as nossas atualizações. Caso você ainda não tenha acessado, acesse o site do qualisconcursos.com.br e lá nós também temos lá diversos materiais gratuitos que você poderá baixar para estar ainda mais atualizado, para sair na frente. Siga-nos nas redes sociais e vamos lá para o conteúdo, não é isso? Deixa eu colocar aqui no quadro para você acompanhar junto comigo o que vamos estudar na aula de hoje. Olha só. Hoje eu vou conversar com você um pouquinho sobre o direito constitucional. Vou falar algumas situações relacionadas, algumas decisões relacionadas à jurisprudência, as decisões aí do Supremo Tribunal Federal, algumas decisões que foram dadas envolvendo a matéria, a disciplina do direito constitucional. Professores, tem chance de cair na minha prova? Não tenho dúvidas, dependendo da prova que você for prestar. Carreira jurídica, com certeza cai bastante aí, decisões judiciais e outras carreiras também. A organizadora, se quiser dar uma complicadinha na questão, ela traz um entendimento, ela traz uma decisão que foi dada. Então, ter esse tipo de conteúdo é uma maneira de você sair na frente. Até porque nós vamos enxergar muitas vezes uma aplicação prática de um conteúdo que por vezes você estuda de maneira muito teórica. Então o estudo dessas decisões judiciais são importantes para que você consiga enxergar a aplicação do direito e isso facilita. Isso facilita você entender uma questão, por mais que a questão não verse sobre jurisprudência, verse sobre a letra da lei seca, vai te ajudar a acertar uma questão como aquela, tá bom? Então vamos dar uma olhadinha aqui junto com o professor. Vamos lá, olha só. Tá aí no quadro, então, para você acompanhar junto comigo. Vamos lá. Quando exercido o direito de petição, a administração pública deve fornecer resposta no prazo legal. Ela não pode ficar inerte e sua omissão em oferecer resposta pode configurar ofensa aos princípios da moralidade e da eficiência. Então veja, meu amigo, que o direito de petição, ele é um direito previsto no texto da Constituição Federal. Esse que é um direito que o cidadão pode exercer, o servidor também pode exercer em face da administração para demonstrar, para requerer o exercício de um direito, para demonstrar uma ilegalidade. O direito de petição nada mais é do que essa manifestação que é feita com a administração pública para solicitar um direito, reconhecer um direito, para que seja verificada determinada situação, para que seja mostrado ali para a administração pública que existe uma irregularidade, que existe ali uma ilegalidade e assim por diante. Então, veja que ao exercer o direito de petição, a administração pública, ela deve dar uma resposta em um prazo razoável. Afinal de contas, o tempo, ele corre para todos, não é isso? Ele corre da mesma maneira para mim, para você, para o nosso colega. A diferença é como aproveitamos esse tempo. E para a administração pública, não é diferente. Ela precisa responder aos requerimentos, às requisições, às solicitações, o exercício do direito de petição dentro de um prazo razoável. Não é? Por muitas vezes as leis vão regular e dizer qual que é o prazo. Por exemplo, quando nós falamos de acesso à informação, qual que é o prazo para que um servidor, um agente público, a administração pública forneça uma informação que foi solicitada perante um SIC, por exemplo, o Serviço de Informação ao Cidadão? Veja que
Normalmente aí o prazo é o quê? Se você tem a informação de imediato, você vai fornecer a informação imediatamente. Então o prazo é imediatamente. Se você não tem o acesso imediato à informação, tem lá um prazinho de acordo com a Lei 2.527 de 2011, que é de 20 dias. Tá? E aí, excepcionalmente, esse prazo de 20 dias pode ser prorrogado por mais 10 dias. Mas veja que as leis elas vão regular isso e vão trazer prazos que a administração pública deve obedecer. Nós sabemos, é claro, que a lei muitas vezes é feita sem uma correspondência com a realidade. Porque a grande verdade é que hoje, meu amigo, eu quero que você me mostre um órgão que está sobrando servidor. Tá? Ainda mais aí no momento em que vivemos, onde há uma ideia de enxugar ao máximo, né, a administração pública. A grande verdade é que existe uma ausência muito grande de servidores. Os órgãos públicos precisam de mais servidores até para dar conta de todo o trabalho que existe ali. Tá? Aquela ideia do servidor encostado, aquele servidor barrigudo que não quer trabalhar, olha, meu amigo, isso já ficou para trás, né? Esse estigma aí, esse estereótipo, porque a grande verdade é que tem trabalho e tem muito trabalho, mas muito trabalho para ser feito. Essa é a grande verdade. E aí é claro que nós não podemos cobrar o impossível do servidor, não é? Ele não é o super-homem, ele é um ser humano como eu, como você, e aí muitas vezes alguns prazos acabam sendo aí desrespeitados, mas não por culpa do próprio servidor, mas por conta de todo um sistema que o impossibilita. Mas isso a gente deixa aí para uma outra aula. A questão aqui que estamos falando é dessa decisão que nos determina, que nos traz essa ideia que a administração pública precisa cumprir com os prazos que lhes são passados, os prazos que lhes são determinados pela lei. A administração pública ela não pode ficar silente diante de um requerimento, diante de uma requisição, muito embora as leis vão regular isso, como que vai funcionar o silêncio da administração, se é recusa, se é aceite, enfim. Mas a administração deve dar uma resposta em tempo, em prazo razoável. Até porque muitas vezes o cidadão também vai ter um prazo para exercer aquele direito. Então, veja que nós não podemos afetar o exercício do direito dele por uma omissão da administração em fornecer uma resposta em prazo razoável. E nós já tivemos decisões judiciais dizendo que a demora injustificada, veja, demora injustificada em fornecer uma resposta quando do exercício de direito de petição é uma ofensa aos princípios básicos da administração pública, como a moralidade, como a eficiência. Vamos ver da onde que tiramos isso? Olha só, vamos lá, vamos ver umas decisões aqui judiciais, olha só. Nós tivemos um mandado de segurança, número 19132, de origem lá no DF. Você está vendo que o professor coloca a numeração aqui da ação? Se você tiver tempo, vai lá, busca essa ação, leia a íntegra, porque é claro, não dá para a gente ficar lendo a íntegra de todo o processo aqui, senão precisaríamos de muitas e muitas horas, né? Mas dê uma olhadinha se você tiver tempo, vale a pena, é legal, você vai se habituar, você vai ver a íntegra ali, e isso é importante até para você entender algumas nuances. Mas vamos lá, e na ementa está escrito o seguinte, né? A matéria que é administrativa, a ação que é o mandado de segurança, do que se trata que é um processo administrativo, e aí ele vai trazendo essas informações para nós, olha só, legitimidade passiva do ministro da Justiça, ato omissivo, direito de petição, ordem concedida para que a autoridade coatora decida o pedido de anistia da impetrante no prazo do artigo 49 da Lei 9784 de 99. Aí tinha alguns tópicos, né? O professor separou aqui o que nos interessa, é claro, para o que estamos estudando nesse momento, que diz o seguinte, que o direito de petição aos poderes públicos, assegurado no artigo 5º, inciso 34, a linha A da Constituição Federal, traduz-se em preceito fundamental, a que se deve conferir a máxima eficácia, impondo-se à administração como contrapartida lógica e necessária ao pleno exercício desse direito pelo administrado, o dever de apresentar tempestiva resposta. Então veja que, dentro do julgamento deste mandado de segurança, ficou decidido isso, que a administração pública deve oferecer resposta em tempo razoável. E ainda é citada a doutrina, olha só, nos termos da certeira lição de José Afonso da Silva,
O direito de petição não pode ser destituído de eficácia. Não pode a autoridade a quem é dirigido escusar pronunciar-se sobre a petição, quer para acolhê-la, quer para desacolhê-la, com a devida motivação. A Constituição não prevê sanção à falta de resposta e pronunciamento da autoridade, mas parece-nos certo que ela pode ser constrangida a isso, por via do mandado de segurança, quer quando se nega expressamente a pronunciar-se, quer quando omite. Então veja, meu caro amigo, que nós temos aqui dentro dessa obra, desse grande doutrinador que é José Afonso da Silva, essa descrição de que o poder público, a administração pública deve fornecer resposta em tempo razoável. Então a administração pública não pode se negar a responder ou simplesmente estar omissa. Veja que quando a administração pública ela deixa de oferecer essa resposta, nasce esse direito de que o cidadão ele busque uma resposta através aí de um provimento jurisdicional. E aí nós temos lá uma ferramenta, um remédio constitucional, que é o mandado de segurança, que é o direito aí, é uma ação que visa resguardar um direito líquido e certo que está sendo ameaçado por uma autoridade pública. Então veja que, segundo José Afonso da Silva, citado aqui na decisão judicial, nós podemos utilizar no mandado de segurança para obrigar a administração pública a fornecer aquela resposta que ela se recusou ou que ela se omitiu. Interessante, hein? Ainda, olha só, a demora excessiva e injustificada da administração para cumprir a obrigação que a própria Constituição lhe impõe é omissão violadora do princípio da eficiência. Então tá vendo que quando a administração pública demora muito para oferecer a resposta quando do exercício do direito de petição, isso é uma ofensa ao princípio da eficiência, na medida em que denuncia a incapacidade do poder público em desempenhar num prazo razoável as atribuições que lhe foram conferidas pelo ordenamento. Nesse sentido, o comando do artigo 5º, inciso 78 da Constituição Federal, fere também a moralidade administrativa por colocar em xeque a legítima confiança que o cidadão deposita e deve depositar na administração. Por isso, que semelhante conduta se revela ilegal e abusiva, podendo ser coibida pela via mandamental, consoante o previsto no artigo 1º, caput da Lei 12.016, de 7 de agosto de 2019. Essa que é a lei do mandado de segurança. Então veja que essa decisão judicial, ela já está nos dizendo que se a administração pública deixa de oferecer a resposta dentro do prazo legal, você pode interpor o mandado de segurança para cobrar, para ter a resposta, então. Além do que, o fato da administração pública não oferecer a resposta dentro do prazo legal, isso é uma ofensa aos princípios básicos da administração pública, delineados aqui dentro da decisão judicial, os princípios da moralidade e o princípio da eficiência. Bem interessante, hein? Veja, é claro, é como eu disse, se a gente vai ou não responsabilizar o servidor que era responsável por dar andamento aqui nos procedimentos, aí já é uma outra fase. A gente vai ter que avaliar se ele tinha condições de oferecer, se ele tinha aquela informação, se ele não tinha condições devido ao excesso de trabalho, enfim, diversas situações a gente vai ter que avaliar. Mas isso não quer dizer que retira o direito do cidadão de ter a resposta, de ter o seu direito respeitado, tá bom? Vamos lá então, vamos continuar vendo as decisões. Olha só, direito administrativo, concurso público, prorrogação da posse, indeferimento, controle do ato administrativo, razoabilidade, legalidade substancial, direito de petição, silêncio da administração, tempo enquanto figura jurídica, segurança concedida. Então aqui é uma pessoa que solicitou uma prorrogação de prazo para posse, tá? E aí a administração pública se manteve silente aí, ela ficou em silêncio e não respondeu. E aí ficou decidido o seguinte, que o controle judicial de atos administrativos tidos por ilegais ou abusivos não ofende o princípio da separação de poderes, inclusive quando a análise é feita à luz dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade. Veja, o Poder Judiciário pode controlar atos administrativos? A gente estuda isso com detalhes maiores dentro do direito administrativo, mas sim, ele pode. Até mesmo os atos discricionários,
Ele pode. Ele não vai entrar muito no mérito, mas até o mérito, se ele for exercido sem proporcionalidade, sem razoabilidade, o Poder Judiciário pode controlar ele. Então, tem que tomar um certo cuidado ao dizer que o Poder Judiciário não controla atos discricionários. Cuidado, hein? Vamos lá, então. Continuando o estudo aqui da decisão. Desculpe. Vamos lá. Entendido o conteúdo do princípio da razoabilidade dentro do controle da legitimidade do ato administrativo, não está o intérprete afastado da clássica visão de controle pelo Poder Judiciário, já que em uma última análise adentra-se o campo da legalidade substancial. O administrador viola a legalidade quando, na formação de seu juízo de valor, deixa de fazê-lo de forma razoável. Então veja, por mais que seja um ato discricionário, se não é exercido com razoabilidade, com proporcionalidade, o Poder Judiciário pode controlá-lo. É isso que a decisão está dizendo para nós. Olha só. A interpretação dada pela administração ao artigo 16, parágrafo 5º da Lei Complementar 46 de 94 não é razoável e acaba por violar frontalmente a Constituição da República. Se o candidato necessitava da prorrogação da posse não por sua vontade, mas porque efetivamente não poderia levá-la a efeito, deixa de atender ao sentimento mais básico de justiça, a rejeição do requerimento. Existência de justo impedimento a justificar a prorrogação da posse, mesmo que ultrapassado o prazo legal máximo. Então é o que o judiciário está dizendo. O cidadão ele apresentou uma justificativa, que ele não poderia tomar posse em prazo legal, e o judiciário entendeu que era uma justificativa plausível, que não dependia da vontade dele, tá certo? Não dependia da vontade dele. Imagina aí, nesses tempos de pandemia que diversos voos foram cancelados, imagina que isso se prolongasse por mais tempo. A pessoa, em muitos estados, você não conseguia nem viajar, ir de um lugar para outro. Imagine se esse isolamento fosse ainda mais sério e a pessoa tivesse que ficar isolada, não pudesse sair dali de jeito nenhum, nem de carro, nem de ônibus, nem de avião, enfim. As pessoas estariam ali impossibilitadas de se locomover. Veja, meu amigo, e aí é uma situação que justificaria, por exemplo, né, a questão aqui da prorrogação do prazo da posse, além do prazo legal, porque é algo que independeu da vontade dele e algo que o próprio legislador, quando colocou o limite de prazo ali para a posse, também não contava com essas situações tão excepcionais. Então é isso, o judiciário ele vai relativizar, tá certo? Vamos ver lá, vamos continuar o estudo. 4. O transcurso do tempo sem manifestação da administração gerou uma expectativa pela outra parte de que o pleito seria acolhido, ainda mais se considerada a delicada situação em que o candidato se encontrava, o que dá margem à consolidação afirmativa da pretensão. A jurisprudência tem demonstrado preocupação com o tempo enquanto figura jurídica, para que sua prolongada passagem em aberto não opere como fator de séria instabilidade intersubjetiva ou mesmo intergrupal, princípios da segurança jurídica e da lealdade. Então veja, aplicando aqui outros princípios como a segurança jurídica, a lealdade, que são princípios aplicáveis também à administração pública, a administração deve fornecer a sua resposta em tempo razoável. Veja que tudo está relacionado ao que vimos ali naquele tema inicial. Você vê que os princípios eles vão se comunicando, né? Além da eficiência, além da razoabilidade, a proporcionalidade, a lealdade, a segurança jurídica. Claro, cada um tem uma conceituação, mas em uma situação ela pode ferir diversos princípios da administração pública. Exemplo, quando ela se omite, quando ela deixa de dar a resposta nas situações em que ela deveria. Então você pode encontrar aí os dados desse julgamento, depois, tendo curiosidade, tendo tempo, dá uma olhadinha aí no julgamento, vale bastante a pena. Vamos lá. Próximo ponto aqui que o professor separou para conversar com você. A moralidade administrativa fundamenta a própria legalidade. E a inobservância de referido princípio pode significar em ruptura de todo um sistema legal. A observância do princípio da moralidade reflete a ideia de observância a padrões éticos. Permite serem os atos estatais legítimos e válidos, uma vez que se presume o aceite da sociedade com o padrão estabelecido. Bom, a gente vai ver a decisão judicial que fez com que o professor trouxesse essa afirmação para você, mas resumindo, que a moralidade administrativa é o quê? Agir de uma maneira que a sociedade, o cidadão entenda como correto, entenda como aceito, entenda como praticável aquela determinada situação. Então, quando nós deixamos de observar a moralidade administrativa, nós estamos desrespeitando também a própria legalidade. Porque a lei se baseia também no que a sociedade entende como é correto, entende como aceito, entende como
praticável. E a lei, pelo menos, deveria, em tese, derivar da vontade do povo. Não é? Então, se a vontade do povo é contra o que está sendo praticado, nós estamos indo contra a legalidade de uma maneira mais profunda, né? Porque é a vontade do povo. Compreende? Então, se nós desrespeitamos a moralidade, nós podemos causar a ruptura de todo um sistema legal, porque nós estamos deixando de observar a lei. E a administração pública pauta-se na legalidade. Ela não pode deixar de observar a lei. Então, veja que observar a moralidade está intimamente relacionado também a observar a lei. Além de observar a lei, você deve atuar de uma maneira que a sociedade concorde com aquela ação. Compreende? Então, veja que ética e moral são conceitos distintos. E isso você estuda com um pouco mais de detalhes dentro da matéria de ética na administração pública. A ética é perene, ética é universal, a moral ela é temporária, a moral ela é regional, ética é o estudo dos diversos tipos de moral, a moral ela é relativa a costumes, hábitos, práticas, enfim, são conceitos distintos. Contudo, quando nós falamos aqui da moral dentro do direito, são conceitos muito similares, porque a moral está embasada na ética. E se nós agimos de maneira a se coadunar à moralidade, nós estamos agindo de maneira ética. Se nós não estamos respeitando a moral, nós estamos desrespeitando a ética. Compreende? A moral está dentro da ética, então ao desrespeitar a moral, nós estamos desrespeitando a ética também. Vamos ver as decisões judiciais? Olha só. Vamos lá. Princípio da moralidade, ética da legalidade e moralidade. Confinamento do princípio da moralidade ao âmbito da ética da legalidade, que não pode ser ultrapassado sob pena de dissolução do próprio sistema. Então veja, como o professor falou, você desrespeitar a moralidade é desrespeitar a própria lei, é desrespeitar todo o sistema, o nosso arcabouço jurídico. É isso que ficou decidido aqui dentro dessa ação direta de inconstitucionalidade. Vamos para a próxima. O princípio da moralidade administrativa, enquanto valor constitucional, revestido de caráter ético-jurídico, condiciona a legitimidade e a validade dos atos estatais. Quer dizer, veja, observar a moralidade significa tornar o ato legítimo, tornar o ato válido. Então, quando nós desrespeitamos a moralidade, esse ato não é mais legítimo. Esse ato não pode ser mais considerado como válido. A atividade estatal, qualquer que seja o domínio institucional de sua incidência, está necessariamente subordinada à observância de parâmetros ético-jurídicos, que se refletem na consagração constitucional do princípio da moralidade administrativa. Esse postulado fundamental que rege a atuação do poder público confere substância e dá expressão a uma pauta de valores éticos, sobre os quais se funda a ordem positiva do Estado. Isso que também ficou julgado aqui na ADI 2661, de relatoria do ministro Celso de Mello. Bom, veja, meu caro amigo, que aqui é o que eu falei para você. A moral, ela vai validar, ela vai legitimar os atos do poder público. Então, veja que, embora ética e moral sejam conceitos distintos, quando você fala aqui das ciências jurídicas, nós vamos entender como conteúdos bem similares, porque a moral está dentro da ética. E como eu disse, ao desrespeitar a moral, estamos desrespeitando a ética. Então, aplicar a moralidade significa aplicar também a ética. Então nós não podemos desrespeitá-la sob pena de estarmos agindo de maneira antiética. E agir de maneira antiética não é aceitável para o servidor, para a administração pública, para o agente público, tanto que muitos órgãos hoje já detêm o seu próprio código de ética. No ambiente federal você tem o decreto 1171, que institui o Código de Ética para o servidor público do Poder Executivo Federal, decreto que inclusive é utilizado por diversas outras entidades, órgãos, mesmo que não sejam do Poder Executivo Federal. Muitos tribunais aplicam subsidiariamente referido decreto. Então veja que a ética está intimamente relacionada. A administração pública precisa atuar de maneira ética. Ela não pode atuar de uma maneira irresponsável, de uma maneira a desrespeitar valores como a honestidade, como a lealdade, como a justiça, como a fraternidade, esses diversos princípios e valores éticos que vão fundamentar também diversos princípios e valores morais. Compreende? Vamos ver o próximo? Vamos lá. Teoria dos motivos determinantes. Você vê que foram vários assuntos que o professor pegou aí e que tem a ver também com o direito constitucional, com o direito administrativo, para a gente dar uma estudada aqui. Olha só. A teoria dos motivos determinantes é uma teoria que determina que os motivos que levaram à prática do ato devem corresponder à realidade. Então veja,
pela teoria dos motivos determinantes, o motivo que ou seja, a razão pela qual aquele ato foi praticado deve realmente corresponder à realidade. Não pode ser uma situação inverídica, uma situação que não é verdade. Porque senão o ato ele deve ser anulado. Ele não pode mais continuar sendo válido, legítimo. E aí, como o professor colocou aqui, ó, lembrando que as leis que regulam os processos administrativos dispõem que a motivação deve ser fática e de direito. Sua inobservância pode levar à nulidade do ato. Você pega a Lei 9784, no Estado de São Paulo a Lei 10177 e diversas outras leis que vão regular o processo administrativo vão dizer que a motivação ela deve ser feita tanto de fato, ou seja, a situação fática que ensejou a prática daquele ato, como a motivação de direito, ou seja, qual é o respaldo legal para você adotar esse ato. Então veja aqui, a prática do ato administrativo é uma situação bem séria e você tem que prestar bastante atenção ao praticar aquele ato sob pena do ato ser nulo. Compreende? Por isso a motivação é algo bem importante. Deve ser observada tanto a motivação de fato quanto a motivação jurídica, o embasamento na lei. Compreende? Vamos ver as decisões judiciais que reconhecem a aplicabilidade dessa teoria. Olha só. Matéria de direito administrativo, mandado de segurança, processo administrativo, policial militar, promoção por ato de bravura, recusa, vício de motivação, fatos estranhos ao caso apreciado pela autoridade militar impetrada. Teoria dos motivos determinantes, ato inválido, concessão parcial da ordem. Vamos entender aqui, ó. A motivação do ato administrativo deve ser explícita, clara e congruente, vinculando o agir do administrador público e conferindo o atributo de validade ao ato. Viciada a motivação, inválido resultará o ato por força da teoria dos determinantes, inteligência do artigo 50, parágrafo 1º da Lei 9784 de 1999. Então veja, a motivação, a razão pela qual o ato foi praticado, se ela não for verdadeira, o ato deve ser anulado, o ato deve ser considerado como inválido. Compreende? É isso que está descrito aqui nessa decisão do Superior Tribunal de Justiça de relatoria do ministro Sérgio Kukina, tá certo? Uma decisão aí relativamente recente aí do ano de 2018, tá certo? Pode cair aqui tanto no direito constitucional como no direito administrativo, tem tudo a ver com o que a gente está estudando. A Constituição ela tem um pezinho em tudo, né? Em tudo. E aí não tem como a gente também deixar de estudar um pouquinho do direito administrativo, que tem tudo a ver com o que estamos estudando aqui. Vamos lá. Ainda. Sobre o último tópico, prometo a você, tá acabando, tá bom? Fica calmo, fica tranquilo que tá acabando. Vamos lá. Responsabilidade civil e o dever de indenizar. Pela teoria da responsabilidade civil objetiva, a obrigação de indenizar independe de dolo ou culpa. Bom, tem várias teorias aí sobre a responsabilidade civil. Teoria da responsabilidade civil ilimitada, teoria da responsabilidade civil subjetiva, teoria da responsabilidade civil objetiva, que é o que nos interessa aqui. Pela teoria da responsabilidade civil objetiva, o que fundamenta ela é a teoria do risco. Que o Estado, sendo aí um prestador de serviço, sendo um regulador da vida em sociedade, ele está exposto ao risco. Ele está exposto ao cerceamento de direitos, ele está exposto a causar danos às pessoas. E ao causarmos danos às pessoas, seja eu como poder público, seja como um particular que está atuando, no lugar do poder público, a responsabilidade civil aqui, ou seja, a responsabilidade por indenizar em caso de dano, ela será objetiva. Isso quer dizer o quê? Que independe da vontade, ou da negligência, da imperícia ou da imprudência. Independe do dolo ou da culpa. Compreende? Então a responsabilidade civil objetiva independe de dolo ou de culpa. Diferente do direito de regresso, que aí para cobrar do servidor nós vamos ter que comprovar o dolo ou a culpa daquele servidor. Tá? Bom, ainda dentro desse tema, você não pode esquecer que existem sim causas excludentes e atenuantes. Por exemplo de causa excludente, culpa exclusiva da vítima. Exemplo de causa atenuante, culpa concorrente da vítima. Então tem situações que vão afastar ou pelo menos mitigar a responsabilidade do Estado, a responsabilidade daquela pessoa jurídica de direito privado que é prestadora de serviço público. Tá? Bom, compreendeu até aqui? Vamos ver a decisão judicial? Vamos lá, olha só. Essa daqui foi um recurso extraordinário de relatoria do ministro Ricardo Lewandowski, que decidiu o seguinte: a responsabilidade civil das pessoas jurídicas de direito privado prestadoras de serviço público é objetiva relativamente a terceiros usuários e não usuários do serviço, segundo decorre do artigo 37, parágrafo 6º da Constituição Federal.
A inequívoca presença do nexo de causalidade entre o ato administrativo e o dano causado ao terceiro não usuário do serviço público é condição suficiente para estabelecer a responsabilidade objetiva da pessoa jurídica de direito privado. Então ele está dizendo o seguinte, olha, se é um particular que está prestando um serviço público, então uma pessoa jurídica prestadora de serviço público, ela responde objetivamente pelos danos causados. Tá? E aí, se nós não temos dúvidas que houve uma relação entre o dano e o agente, ou seja, esse nexo de causalidade, se existiu o dano, existiu o agente e teve uma relação entre os dois, veja que numa situação como essa, isso é o suficiente para que surja a obrigação de indenizar. É isso que o ministro está dizendo aqui para nós. Vamos ver mais uma decisão? Olha só. A omissão do poder público, quando lesiva aos direitos de qualquer pessoa, induz a responsabilidade civil objetiva do Estado, desde que presentes os pressupostos primários que lhe determinam a obrigação de indenizar os prejuízos que os seus agentes nessa condução hajam causado a terceiros. Essa foi uma decisão do ministro Celso de Mello, só que aqui eu vou fazer um adendo a você para tomar cuidado, tá? Porque eu já vi até em algumas provas de concurso de algumas organizadoras, como exemplo a CESP, trazerem um posicionamento um pouquinho diferente dessa decisão que já é lá desde 2012, tá? Que é o seguinte, quando a gente fala de omissão, então tem essa outra vertente, tem esse outro posicionamento, tá? Que eu já vi cair bastante em prova. Quando nós falamos de omissão, aí normalmente a responsabilidade vai ser subjetiva, vai ter que comprovar o dolo à culpa, exceto naquelas situações em que haja o dever de cuidado. Como, por exemplo, uma morte dentro de um presídio. Muito embora possa ter ocorrido por omissão, havia o dever de cuidado. Logo, a responsabilidade passa a ser objetiva. Imagina a morte de um aluno dentro de uma escola. O Estado detém o dever de cuidado daquela criança. Logo, ao invés de responsabilidade subjetiva, nós estaremos falando de responsabilidade objetiva. Então veja que esse entendimento é um pouquinho diferente, vamos dizer assim, dessa decisão que estamos vendo, e eu já vi isso cair em prova, achei até legal trazer para você, porque o direito é assim, meu amigo, o direito não é uma ciência exata. O que se praticou lá atrás não quer dizer que vai continuar sendo praticado sempre. A exemplo da prisão em segunda instância, antigamente era do jeito que é hoje, aí mudou de novo, entende? Então os entendimentos vão mudando, até porque os ministros que estão lá no STF, que estão no STJ, eles vão mudando também, vai se aposentando, vai falecendo, né? E aí vão entrando outras pessoas com posicionamentos diferenciados. E é isso que justifica, inclusive, o 5º Constitucional. Você trazer membros do Ministério Público e da Advocacia para trazer visões diferentes do juiz de carreira. Que, em teoria, realmente seria algo muito bom, né? Essa complementação de visões. Na prática, tenho aí algumas críticas, mas que não vou aproveitar aqui esse evento para fazer a minha manifestação pessoal. Mas, enfim, a ideia aqui é essa, é trazer essas visões diferenciadas, porque pode sim acontecer. Então, toma cuidado com esse outro posicionamento que eu te expliquei aí. Já vi isso cair em prova, tá bom? Vamos ver, tem mais decisão? Vamos lá. O dano suportado pelos servidores, derivado do rompimento unilateral pela administração do plano de pensão, consubstancia direito à indenização, na forma do parágrafo 6º do artigo 37 da Constituição Federal, com o que se faz imperioso o reconhecimento da situação jurídica subjetiva dos recorrentes ante o poder público, sob pena de se chancelar um enriquecimento estatal sem causa. Então ele está dizendo, olha, é um plano de pensão, né, na qual foi lá feito o rompimento de maneira unilateral pela administração, diz não vai mais ter esse plano de pensão, ao se apropriar daqueles valores que forem pagos, está havendo um enriquecimento sem causa da administração. Logo, se houve um dano, vai ser aplicada a teoria da responsabilidade objetiva também numa situação como essa. Tá vendo? Então são diversas aplicações que nós temos dessas teorias que muitas vezes nós estudamos no âmbito um pouco mais teórico. E isso foi o que ficou julgado no recurso extraordinário 486825 de relatoria do ministro Aires Brito. Aí a última decisão, olha só. A administração pública pode anular seus próprios atos quando inquinados de ilegalidade, súmula 473, mas se a atividade do agente público acarretou danos patrimoniais ou morais a outrem, salvo culpa exclusiva dele, eles deverão ser ressarcidos de acordo com o disposto no artigo 37, parágrafo 6º. Mais uma vez falando da responsabilidade civil objetiva. Muito embora a administração possa anular, possa rever os seus atos, se esse ato causou um dano, seja ele um dano material, seja ele um dano moral,
e aí esse dano não está abarcado por uma situação excludente de culpabilidade, ainda se fosse atenuante, ainda há o direito de indenizar. Agora, excludente não, exclui totalmente a responsabilidade. Agora, atenuante só mitiga, entende? E aí, então, esse dano deve ser ressarcido. É o que ficou decidido no recurso extraordinário 460881, tá certo? Bom, então você viu, meu amigo, como que é gostoso você estudar essa aplicação prática de diversos conceitos que muitas vezes nós estudamos de maneira um pouco mais teórica dentro do estudo para concursos. E aí, analisando aqui as jurisprudências, você vai conseguir muitas vezes enxergar aplicações práticas de conceitos bem teóricos. E às vezes em prova eles cobram uma decisão como essa que o professor trouxe para você. E aí é interessante que você já saiba isso. Imagina você prestando um concurso na área de controle. Aí cai lá uma questão como essa falando de planos de pensão, por exemplo. Opa, é possível, hein? Se for um rompimento unilateral pela administração pública, é possível aplicar a responsabilidade civil objetiva de acordo com o entendimento do judiciário. Entende? O judiciário pode controlar o mérito do ato administrativo se ele não atender à proporcionalidade e razoabilidade. Então, são questões bem interessantes. Bem interessantes. Veja que isso nos ajuda a materializar tudo o que a gente estuda dentro do campo teórico. Então, vale muito a pena você fazer esse estudo através de jurisprudência também, tá certo? Vale muito a pena. Gostou do conteúdo? Deixa o like, compartilha com os amigos, que eu queria conversar contigo nesse bloco de aulas. É isso. Se inscreva aí no nosso canal, acesse o nosso site e siga-nos nas redes sociais. Lá no site você vai ter informações de cursos que estão à sua disposição para auxiliar você na sua preparação. E olha, bem interessante, hein? A partir de janeiro aí de 2021 a gente vai começar um curso de manutenção por questões, para você rever diversos pontos que você já estudou. Professor, ainda não estudei, vale a pena fazer o curso? Vale, por quê? Vai ser revisando por questões. Então, se você ainda não estudou aquele ponto, vale a pena para você aprender também, porque a gente vai explicar tanto para a pessoa que está começando seus estudos, como para aquela pessoa que está mais avançada. E como, professor? Explicando do início e explicando de maneira mais aprofundada, trazendo decisões e assim por diante. Então, vale bastante a pena para você rever o direito constitucional, direito administrativo, direito tributário, auditoria, controle externo, contabilidade, informática, raciocínio lógico-matemático, língua portuguesa. Então, tem diversos conceitos aqui, diversas disciplinas para você rever e não esquecer. Tá certo? Ficou curioso? Vai lá no site do Qualis Concurso. Até o final de novembro, nós estamos com uma super promoção de 50% no preço do curso. Se deixar para dezembro, já cai o desconto para 25%. Se deixar para janeiro, perdeu o desconto e vai pagar 100%. Então, gostou? Vai lá no site do Qualis Concurso e pega maiores informações. Agora eu desejo para você aí de casa, meu amigo e minha amiga, um excelente dia de estudo. Até mais!